Olá, estamos iniciando mais um Debate Papo Cast, essa mesa aqui que é uma mesa para se reunir com os amigos e para bater sempre um papo gostoso. Antes de chamar o convidado de hoje, eu quero pedir para você o seguinte, é aquele pedido de praxe, de sempre, para você pegar esse link, compartilhar com o maior número possível de pessoas, dá o joinha aí que é muito importante pra gente, né, pra engajamento. Então, pessoal do staff aqui fala, não esquece de falar, bispo. Então, tô falando e você não esquece de fazer, hein? Senão eu vou te cobrar depois, vou te ligar de noite. Gente, olha, eu queria apresentar pra vocês aqui, pra quem não conhece, pra quem já conhece, eu sei que vão se alegrar, que é o meu amigo, irmão, Neto Lins. Gente, olha, esse abençoado, eu tenho história com ele, viu? Quando eu comecei a fazer programa de televisão, era esse camarada aqui que me produzia. Nós vamos falar sobre isso, né, Neto? Vamos falar. Então, antes de eu entrar nesse assunto, Neto, bem-vindo. É um prazer. Gigantesco receber você aqui no... Inenarrável. Inenarrável. É um prazer inenarrável estar aqui com você. Receber você aqui no Debate Papo, uma alegria, viu? Prazer todo meu, muito feliz. Um beijo para toda a audiência. Não sei que horário que você vai estar assistindo isso, mas... Estou muito feliz de estar aqui, é um prazer e vamos para cima. É isso aí, olha. Eu queria começar, Neto, você se apresentando. Quem é Neto Lins? De onde veio? Aonde mora? Aonde mora, onde vive, o que onde come. Vive, o que come. Come bem, já dá para ver que come Fala bem. Um pouquinho aí, Neto. Quem é o Neto Lins? Para quem não conhece, para quem já conhece também, às vezes a pessoa até convive, mas não conhece um pouco da tua história. Fala um pouquinho pra gente aí. O Neto... Primeiro, é um filho de Deus, né? É um filho de Deus, eu sou muito feliz em ser amado por esse Deus que nós servimos, então acho que a primeira coisa é essa nossa identidade em Deus, né? Quem nós somos em Deus. E eu sou casado com a Jéssica, para quem não sabe, minha esposa, sou pai do Lucas, 12 anos já aí, e cara, atualmente eu tô morando em Osasco, né? Eu falo que é a melhor cidade do Brasil, então moro lá. Uma cidade que me acolheu e eu tenho muito, muito carinho. Sou músico, né? Sou músico já há um bom tempo. Comecei a tocar, tinha 12 anos. Uau! Então comecei na música bem novo, um interesse na música muito grande, bem novinho. E comecei minha jornada na música, né? Comecei minha jornada na música muito novo, com 12 anos. Isso em igreja, né? Isso em igreja, Cresci, meus pais cristãos, né? Minha mãe cristã, dirigente do Círculo de Oração. Opa! Toda tarde. Qual ministério? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Ali era autarquia ali. Né? Sentiu o fogo. Minha mãe tinha uns sonhos, ela sonhava comigo ali, ó. Vigia, viu? Mesmo. E aí você tinha que entrar no prumo. Amém. Mas foi uma bênção, assim, pra mim, essa minha jornada. Porque eu cresci na igreja, então assim, a igreja ela me proporcionou ter contatos com instrumentos, né? Então era ali que eu tinha prazer em estar. Então eu lembro que, como minha mãe era dirigente do Círculo de Oração na época, então toda segunda tinha ali os cultos e ela tinha a chave da igreja. E aí nos dias das semanas eu ia mais cedo pra igreja, ou eu ia em outros dias, abria a igreja e ficava tocando bateria, guitarra, violão. E aí era uma festa pra mim, então assim, eu cresci nesse ambiente, então eu ficava, às vezes ia pra igreja depois da aula, ficava lá até, sei lá, das 2 da tarde até 6, 7 da noite, tocando instrumento, porque era o único lugar que eu tinha, né, não tinha condições de comprar. A gente vê como a igreja, ela proporciona uma transformação de vida. Total. Que às vezes as pessoas nem imaginam, né? É verdade. E talvez você nunca teria acesso a esses instrumentos musicais, ou essa cultura, né? Sim. Do louvor, senão por intermédio da igreja. Né? Exatamente. E assim, eu cresci num ambiente, Bispão, muito difícil. Então a gente morava numa comunidade onde pessoas, né, se envolviam com drogas, se envolviam com crime, já havia amigos morrendo, então a gente vivia dentro desse contexto, né, da comunidade ali, então a gente não tinha um saneamento básico, a gente passou por muitas dificuldades estando nesse ambiente, só que minha mãe sempre nos disse, eu não quero você com essa amizade, isso não é amizade pra você, e o refúgio que nós tínhamos era a igreja. Era a igreja. E aí, então, assim, se eu não posso jogar bola, porque a pessoa já está se envolvendo com droga, a gente via ali, infelizmente, pessoas, né, usando drogas, enfim. E aí eu me refugiei, literalmente. Literalmente então, a igreja foi na refúgio. igreja, foi total, assim. E aí minha mente
sempre foi eu costumo, depois que eu descobri isso, né, que era apaixonado por Jesus, era apaixonado pelas coisas de Deus, mas não sabia, porque era criança, eu tinha um prazer tão grande de estar ali, em ver as pessoas tocando, em me desenvolver no instrumento, então eu tinha uma sede muito grande e me dedicava muito ali. O sonho de todo garoto na infância era ser jogador de futebol. O seu era ser músico? O meu era ser músico. O meu foi, né? Sério. Deu imaginar, assim, por exemplo, eu lembro quando eu era muito novo, a igreja era muito simples, né? E aí, quando eu comecei a ver DVDs de música, né? Cristãos mesmo, que era que a gente escutava, eu lembro que tinha uma banda chamada Voz da Verdade. E essa banda, ela produzia muitos shows muito grandes, sabe? Muito colossais, assim, para o nosso contexto. Grandes eventos, né? Grandes eventos. E eu via, eu falava, poxa, olha que legal essa luz, olha que legal esse instrumento. E aí a gente queria trazer isso para a igreja. Pô, a gente consegue colocar isso aqui na igreja? Então era um sonho mesmo ali de ter uma infraestrutura na igreja, de poder proporcionar isso, porque a gente sabia o poder da música. Foi muito difícil nas igrejas, né? Muito desafiador. Eu acho que vou dizer que, ouso dizer que até os dias de hoje é um pouco complicado, né? Sim. Para uma igreja conseguir ter uma estrutura grande nesse aspecto, né? Sim, hoje você é líder, né? E você vê também de perto os desafios. Mas quando a gente é mais novo, a gente quer cobrar os nossos líderes. Você tem que investir. Só que quando a gente olha também por um outro prisma, a gente vê também um desafio que é de um líder para angariar fundos, recursos, porque a gente sabe que não é só a igreja não precisa só de um som. Às vezes precisam de coisas básicas, um toalete, um banheiro, né, melhorias ali. Do mais básico a infraestrutura maior, né? Exatamente. Às vezes só a manutenção consome grande parte dos recursos que entram dentro da igreja. Exatamente. Então, assim, é muito desafiador. E a gente cresceu, né? Só que assim, a gente nunca perdeu a esperança de realmente ter. Então, quando a gente começou a trabalhar, então, assim, hoje eu vejo isso, né? Esse amor, né? Eu tirava dinheiro do meu salário para comprar mesa para a igreja. Então, a gente doava instrumento, doava. Então, a gente se engajava muito, assim. Então, foi um período para mim que me marcou bastante, porque foi ali a minha base, né? Eu cresci muito. Me conectei com pessoas, aprendi bastante. Amizades. E aí comecei a tocar em outras igrejas, outras pessoas me ajudavam. Então, assim, como eu te disse, não tinha condições. O Neto, sim. Eu percebo assim, né? Uma pessoa, um jovem, quando ele tá... Eu também morei na periferia. E ou é igreja ou você vai pro samba, né? Exato. E eu lembro que os jovens, né, da minha época lá, que eu estudei e tal... Então, muitos deles tocavam e o sonho era se tornar um pagodeiro famoso, alguém conhecido. E o seu, na verdade, era de alguma forma ser, não vou falar famoso, mas ser reconhecido, ter oportunidade de se transformar o seu desejo era sempre ser... Eu quero ser um músico. Sim, era esse o meu desejo. É natural, né, do ser humano, acho que eu falo isso para as pessoas, a gente buscar um reconhecimento naquilo que você faz. Pelas suas habilidades, pelo seu dom, né? Só que quando você entende também que há um propósito, então o seu propósito é servir outras pessoas com aquilo que Deus te deu, então a responsabilidade é diferente. Só que eu buscava, assim, poxa, ser conhecido como um bom músico, né, como um bom artista ali, né, que toca, que maneja bem seu instrumento. Então, era essa a minha vontade. E de ter uma infraestrutura com que eu pudesse honrar a Deus, sabe, da melhor forma. Então, não era de buscar a fama, né, mas sim de oferecer o melhor para Deus. Isso é o viés de um adorador, né? Sim. De alguma forma você devolver para Deus a honra e a glória que é devida a Ele. Exatamente. Né? E foi fácil, né, dessa trajetória? Foi nada. Foi difícil. É muito difícil. É árdua, né? É árdua, né? Porque assim, como eu te falei, a minha infância foi dentro da igreja e a minha adolescência a gente vai sofrendo outras influências. Então, eu tive um período que eu me afastei da igreja, né? Até mesmo por dores, por questões da falta de infraestrutura que a gente tinha. Então, era tudo muito desafiador, né? E aí a gente via, por exemplo, como você falou, os amigos, né? Aí os amigos vão deixando a igreja. Aí a gente tinha uma banda muito legal. E aí a banda vai desmembrando. Triste, e aí você vai ficando sozinho. E aí vão chegando pessoas novas. Aí você tem que ajudar essas pessoas a chegar naquele nível que você já tinha conquistado. Então é muito desafiador também passar esse conhecimento e ter o mesmo padrão que você tinha, de repente, há um ano atrás. E aí a gente vai ficando desgastado. E eu passei por esse desgaste. E eu falei assim, poxa, agora... E aí entra o ego, né? Que aí você vai ficando mais velho, você vai perdendo aquela pureza de, não, eu quero estar aqui.
E aí eu lembro que na minha adolescência eu falei, não, poxa, a igreja não não oferece nada. E eu comecei a ficar revoltado, né? Então aquela pureza do menino começa a entrar, né, muita angústia, muita tristeza, e aí você vai perdendo um pouco do foco. Então eu tive essa fase que eu falei assim, poxa, de repente é melhor tocar na noite, de repente é melhor sair. A gente vê muito isso acontecer, né, Neto? Músicos extraordinários que tocaram, porque eu vejo, ou você começa, né, eu falo no samba, no pagode, enfim, mas tem outras modalidades, lógico, mas ou alguém começa por aí, ou é dentro da igreja. Mas é muito comum também a gente ver pessoas que tocaram na igreja, foram ali extremamente, né, usados, tal, tinham um amor extraordinário pelo louvor, tal, e de repente a gente percebe que essas pessoas vão se distanciando, parece que o mundo vai abraçando. Sim. Aí já não sei mais se é o desejo da fama, de ser conhecido, né, ou de viver da música, que é uma coisa assim que aparentemente para quem tá de fora é bem difícil, sim, né? E aí eu percebo que as pessoas acabam indo. Você fez esse caminho? Olha, eu não fiz esse caminho porque eu tinha muito temor. Então minha mãe sempre me falava muito assim, olha, não vai pro mundo, né? Não se desvia. Então eu tinha esse temor dentro do meu coração de eu não sair da igreja. Só que você tem também um mercado da indústria que você pode fazer show dentro do próprio gospel, né? E aí eu não me afastei, só que eu não queria mais servir numa igreja local. Você entende? Então assim, foi também, é algo que é muito delicado, porque você acaba como se a necessidade falasse mais alto. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso, né? Alguns deixam a música, ou alguns recorrem a outros meios. Vou tocar num bar, vou tocar para ter um sustento, para eu angarie recursos para viver. Quando você fala assim, você é da igreja local, é o desejo de ter uma estrutura melhor para você poder voar voos mais altos? Por exemplo, eu tive muita vontade de tocar para artistas, né? Então, por exemplo, eu comecei a conhecer cantores que precisavam de banda, e esses cantores faziam shows, né, em prefeituras, faziam shows com mais estrutura, com maior investimento, e aí eu fui perdendo o desejo de congregar, servir na minha igreja Chegava local. lá aquela mega estrutura, quando chegava para tocar, o violãozinho, aquela coisa mais... E aquela dificuldade, e aquela estrutura, como você disse, te abraça, te acolhe, você fala, é isso aqui. Essa aqui é a arte, essa é a verdadeira arte. É isso que eu quero. É isso que eu quero. E aí eu fui enveredando por esses meios, mas como as pessoas falam, que a gente é a média das pessoas que nós convivemos. Então, a média das pessoas que conviviam buscavam isso. E isso vai entrando na sua mente e você nem percebe. Sim. Então, eu acabei vivendo isso, essa vontade por influência. Então, assim, eu via que eu fui muito influenciado e falei assim, poxa, eu quero ser conhecido, eu preciso tocar numa infraestrutura boa, eu toco bem, então menos que isso eu não mereço. Quem não é visto não é lembrado. Exato. Né? E aí eu entrei por essa vertente de falar assim, não, eu preciso de uma infraestrutura boa, senão pra mim não serve. E eu estava totalmente errado, né, nessa minha concepção. Eu falo isso pela minha experiência, porque isso não quer dizer nada. Né? Não quer dizer que Deus está recebendo essa adoração, não quer dizer... Porque você está com o coração... Mas acho que é a nossa busca, né, Neto? Sim. Eu vejo isso que todos nós, a gente tem um desejo de fazer algo para Deus e com o melhor. Sim. Eu acho que assim, guardadas as proporções, é óbvio que quando você vê algo magnífico, maravilhoso, e você está no meio daquilo, e aquilo é para honrar Deus, para servir a Deus... É óbvio que a gente fica fascinado, né? A gente quer... Porque não é a realidade da maioria das igrejas hoje, né? Exatamente. A gente vê... Agora, como você falou, nem por isso Deus não está ali, nem por isso Deus não recebe aquele louvor, não recebe aquela adoração. Exatamente. Né? Isso tem que deixar bem claro. Exato. Né? Porque assim, eu acho que é a motivação do nosso coração. O que nós temos buscado é algo para nossa... Não sou aqui contra a excelência, pelo contrário, lógico. A gente busca a excelência e para mim a excelência é você fazer o melhor com o que você tem. Verdade. Né? Então a gente estava aqui conhecendo o estúdio, vendo tudo. Toda essa excelência que se tem hoje foi uma ideia que começou aqui na sua mente e que foi sendo concebida aos poucos. Verdade. Então hoje o resultado, mas a motivação do teu coração era o quê? Servir as pessoas, servir o reino. Então, quando tem propósito, Deus ele vai preparar o caminho para que você viva tudo aquilo, a plenitude, né, da excelência. E é um processo.
Agora, quando a sua motivação é ego, é fama, é buscar reconhecimento humano e não aquilo que Deus espera de você, aí eu acho que é um grande perigo. Mas é uma linha tênue, né, Muito, Neto? demais. Porque nós temos uma carne, a gente tem vaidade, a gente tem uma série de fatores, né? Eu vejo assim, vou dar um exemplo nosso aqui, esse trabalho que a gente faz hoje. Né, é óbvio que a gente quer que esse trabalho seja, o meu desejo é que ele seja reconhecido. Reconhecido de que forma? Ao ponto de alcançar o maior número possível de pessoas com conteúdo que a gente sabe que vai fazer bem para as pessoas. Né? Tem tanto conteúdo aí, a gente fala, meu Deus, isso aqui não leva a lugar nenhum. As pessoas estão consumindo, é o consumidor para aquilo. Sim. E a gente só tem que tomar cuidado nesse aspecto, né, de falar assim, o que eu quero realmente é o crescimento para isso, para a glória de Deus, ou porque a gente também, de algum lado nosso humano, deseja um pouquinho dessa fama, deseja um pouquinho de dizer, olha, eu fiz, eu sou bom, olha, deu certo, porque isso, querendo ou não, acaba acontecendo, só que é perigoso, né? Perigoso demais, porque assim, aí você deixa de viver a vontade de Deus para você buscar uma validação das pessoas. Exato. Isso é muito perigoso, porque eu caí nessa, porque assim, o artista, ele precisa mostrar a arte, né? Então ele expressa ali ele através... Tem que ter alguém para consumir a arte dele, né? Exatamente. Então assim, o que acontece? Nós, automaticamente, queremos esse reconhecimento, né? Como bons manejadores dos seus instrumentos, bons cantores, né? Só que isso tem, como você disse, uma linha muito tênue. Então assim, e aí de repente ninguém te olha. Aí de repente ninguém te vê. De repente você tá sozinho no seu quarto ou na sua casa e o teu projeto não tá, você não é conhecido por ninguém. E aí você deprime. Então assim... Vem a frustração. Então assim, eu passei por esse processo de olhar e falar assim, poxa, qual é a motivação do meu coração? Né? Quando eu te conheci, na verdade foi numa fase que eu estava começando um grande projeto. Né? Eu estava começando um projeto na Band, na Bandeirantes. Sim. Fazer um programa na Band. E aí fui para uma reunião, né, bem? Tratamos tudo lá, acertamos, fechamos tudo. Deus abriu as portas e tal. Consegui os patrocinadores, ok. E aí a Band me falou assim, começa quando? Eu não tinha uma câmera, eu não tinha absolutamente nada. Vocês não vão me dar CD as câmeras, não? E eu falei, grava onde? Ele falou, aqui não grava, você tem que trazer o material e tal. Pronto. Você sabe disso, né? E eu por dentro falei, fica tranquilo. E aí eu saí e foi aí que eu, em São Paulo, com o Bispo Nath, conversando, né? Sim, verdade. E aí era o início de um projeto que vocês tinham que era 011. Sim. E aí a 011 foi a produtora que abraçou com a gente, né? Sim, verdade. Acho que foi um dos primeiros projetos. O primeiro projeto. O primeiro Foi projeto que nós pegamos. Da 011. Foi. E a gente foi crescendo junto nessa... Foi muito gostoso. Nessa fase, né? Você, o Bispo Natan, desde a montagem do cenário, né? As gravações, enfim... As pautas que muitas vezes eram tratadas ali na hora, Exato. A gente definia, tá bom, não tá. E aí surgiu a 011 e junto o nosso programa Reconstruindo Vidas. Sim. Na Band. E ali eu conheci Foi verdade. O Neto, tive o privilégio naquela época de te conhecer. E nunca mais a gente se desconectou, né? Nunca mais a gente se largou. Não consegue. Jamais. E aí, eu lembro que naquela época eu via um Neto muito motivado com o que fazia, sempre muito dedicado, né, com as coisas que você faz, sempre muito empenhado, mas eu percebia que havia um gigante adormecido. Sim. Que era o desejo de viver o seu propósito também, né? Porque você tem o seu propósito através das produções, do que você faz, mas viver o seu propósito também através da arte, através da música, através do louvor ao Senhor. Sim. E aí tinham alguns abismos, né? Exato. Questões financeiras, você tinha um salário. E como que você conseguiu dar uma virada nisso, né? Foi esse contexto que nós falamos, né? Toda essa jornada entra em questões aí financeiras, né? Necessidade, reconhecimento. Então, assim, eu precisei ser tratado por Deus em todas essas áreas, né? E uma das áreas também que eu fui tratado foi na dependência financeira de algo, né? De uma oportunidade, de um negócio, de algum cliente. Então, assim, eu comecei a trabalhar com vídeos, né? Também
um pouco na minha adolescência, e o vídeo começou a ser uma das minhas principais fontes de renda. Então depois trabalhei CLT um tempo, e aí eu comecei falei, poxa, eu não quero mais trabalhar CLT, eu vou começar a produzir vídeos. E aí comecei a produzir vídeos e tal, e aquele desejo da música foi adormecendo por conta da necessidade, das responsabilidades. Adulta, né? A vida adulta, você cresce. Bem-vindo à vida adulta. Bem-vindo ao mundo dos boletos. Né? E aí eu precisei, né, focar um pouco mais nessa parte de vídeos. E aí quando você me conheceu, eu já tinha passado todo um processo também, poxa, de entender o que Deus queria, né? Fui ali quebrado por Deus, fui talhado por Deus em muitas coisas. E aí eu me vi inerte na questão musical, na questão de produções musicais, enfim. Tava totalmente isso congelado, assim. Mas meu coração, sempre quando eu via, sabe, uma banda, eu ficava, meu Deus do céu. Eu tinha que estar fazendo isso. E aí a gente teve muitas conversas, né, sobre isso e tudo mais. E em 2020, a gente fez acho que uns 2 anos ali, eu Reconstruindo Vidas. Acho um pouquinho mais de 2 anos. Foi, um pouquinho mais até, né? E a gente produzia, eu sempre fui muito intenso. Então sempre aí entrei num projeto, eu vou ser afinco ali, vou entrar de cabeça. Só que eu não fazia isso pra arte, né? Eu não fazia isso pras produções, naquilo que eu acreditava, naquilo que eu... Você fazia isso para um terceiro, mas não investia essa energia no seu projeto pessoal. Porque eu não acreditava, e eu achava que alguém tinha que acreditar em mim. E não, sabe, eu tomar a iniciativa. Alguém teria que ver o neto e investir no neto. Na cabeça de muitos artistas hoje, tem essa velha visão, né, de algum empresário vai me ver, vai me notar. Alguém vai ouvir a minha voz e vai falar vai acreditar em mim. E vai investir lá 50 mil reais. E não é bem assim, né? Então, eu comecei Deus começou a me tratar nesse sentido. Então, eram conversas ali com você. Pô, Netão, você não canta? Puxa, não vejo você fazendo mais disso. Porque eu vi você cantando. Você teve aí uma vez cantou num casamento. Foi Sim. Extraordinário. E uma outra oportunidade, a gente viu realmente o potencial que você tinha. Exato. Também como louvador, né? Como cantor, como músico. Uhum. E aí, em 2020, eu tomei essa decisão realmente em começar a produzir. Né? Nem que fosse projetos pequenos, mas que realmente eu saísse da minha zona de conforto, que era a dependência, né, de aprovação. As pessoas precisam me validar. Eu não sabia. Eu fui entender isso com o tempo. Eu acho que eu estou buscando a aprovação de pessoas e isso está totalmente errado. Eu comecei a quebrar esses paradigmas de fato que eu carregava e falei, não, agora eu vou me jogar. E aí conversei com a minha esposa, falei, olha, eu vou entrar de cabeça. Ela abraçou a ideia, eu falei, se ela abraçou, meu amigo, agora não tem mais volta, então eu vou. E aí a gente começou, eu dediquei ali um investimento, precisei fazer um investimento, mesmo trabalhando com isso, porque eu precisava de profissionais captar, assim, enfim. E aí eu lembro que eu gravei um projeto ao vivo na Cristo Vive e gravei um outro projeto acústico também. E aí comecei minha jornada ali, entendendo, batendo na porta, ligando pra gravadora, ligando pra rádio pra ver como é que era. É bem difícil, né? É muito difícil. Nossa, você não é conhecido, ninguém sabe quem você é. E aí as pessoas... Só que e assim, você é mais um no meio de tantos gigantes querendo a mesma coisa. Exatamente. Foi exatamente isso que eu identifiquei. Só que Deus, ele tem as suas formas, né? Então nesse período que eu comecei a bater nas portas ali e comecei a viver isso de fato, eu falei, poxa, eu vou atrás. Então eu liguei numa rádio. E aí eu conheci uma pessoa nessa rádio, o nome dela é Úrsula Cardoso. Beijo, Úrsula, deve estar assistindo aí. E aí eu falei, Úrsula, tudo bem? Ela se apresentou, não a conhecia. E aí eu falei, quero colocar minha música na rádio. Como é que fica? E ela me passou os custos, custa 5 mil reais para colocar, tantas vezes por dia, assim. Eu não tinha esse dinheiro. E aí eu falei, tá bom, né? Por dentro, igual você na Band, tá preparado? Igual na Band. Tô. Já sabia? Sim. Vamos ver, tinha uma ideia. E aí eu falei, tá, obrigado. Ela falou assim, posso te dar um conselho? E aí nisso ela começou a me dar vários conselhos. E a gente ficou, eu lembro que 1h30 no telefone, ela me aconselhando, eu anotando tudo que ela tava falando. Falou, artista funciona assim, faz assim, esse caminho aqui é melhor, se conecta assim. E começou a me dar bons conselhos. E eu ouvi isso. É difícil isso hoje, hein, Neto? Nossa, isso é uma coisa de Deus, né? De Deus, assim. De Deus. E eu não falei, cara, Deus promoveu esse encontro, não é possível.
porque ela me deu chaves ali, bispo, que nortearam a minha jornada, porque eu tava entrando, eu era músico, mas eu não cantava, eu não lidava com... E esse é o grande problema, né? Porque a gente começa sem ter uma infraestrutura, né? Eu acho às vezes é tão... Você vai entender a palavra que eu vou usar. É tão triste para nós, porque você está começando um projeto, você tem que produzir, você tem que cantar, você tem que vender, você tem que bater nas portas, você tem que fazer tudo, né? Tudo. É tudo. E no meio, se eu estiver errado, você me corrija, por favor, onde parece que quem já alcançou o seu objetivo, meio que não dá os caminhos das pedras. Ou eu tô enganado? Não, você não tá, não. É exatamente isso que a gente identifica. Cada um por si, cada né? Um por e Deus si, por todos. Exatamente. E aí você fica... Você não sabe a quem recorrer. Você não tem. E aí você fala, poxa, qual que é a alternativa? Eu tinha duas opções. Ou me vitimizar e falar que ninguém me ajuda, ou me levantar e falar, eu vou atrás e vou bater na porta. E foi exatamente o que eu fiz. Fui na internet, fui ver como é que funciona, com a parte jurídica, porque música... A gente toca e canta, tudo bem. Só que você tem uma parte jurídica, você tem que licenciar a música, você tem que... A versão que você vai fazer, vai ter que ir atrás do compositor, ele mora nos Estados Unidos, você vai ter que entrar em contato com uma editora que cuida desse artista para ele liberar essa versão para que você possa gravar. Isso demora tempo, às vezes demora meses. E aí você tem que, cara, não desistir, persistir. E foi uma das coisas que eu decidi, e aí eu falei, não vou mais ser um vitimista. Foi coisa que eu fui na minha adolescência, ali na minha juventude, falar assim, eu não tenho estrutura. E eu falei, não, vou me levantar como protagonista e Deus vai me honrar com a minha atitude. E você trabalhava, Neto? Sim. E para fazer isso, você teve que abrir mão do trabalho? Eu precisei tomar algumas decisões, porque eu lembro que eu tinha um trabalho e tinha uma renda, né? Que te mantinha. Que me mantinha. Então, minha esposa trabalhava, enfim... E aí eu comecei, sabe quando você sente que Deus quer algo a mais de você, que você pode dar um pouco mais, mas que você precisa tomar a decisão, por quê? Seu tempo é limitado. Você tem 24 anos. Sim. E aí você fala assim, poxa, eu preciso optar em cuidar disso aqui ou disso aqui. E aí eu me via nessa e Deus falando pra mim, usando pessoas, usando a tua vida, inclusive. Neto, por que você não... Por que você tá assim, né? Por que você não sabe onde você tá? E aí usaram várias pessoas pra me confrontarem, sabe? E aí eu orando, eu cheguei, conversei com os nossos bispos, falei assim, poxa, gente, eu era diretor de vídeo, né? E aí eu falei, gente, é o seguinte, eu sou muito grato por tudo, mas eu preciso abrir mão disso aqui porque eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, tem algo que Deus colocou no meu coração, né? O Bispo Nath, inclusive, a Bispa Nath, que eu tive essa conversa, e eu fui muito sincero com eles, né? E a gente bateu um papo e foi super tranquilo, foi super gostoso, porque o Nath foi uma pessoa que me acolheu ali, né? Como um irmão, a Bispa Solange, o Bispo Rai, foram pessoas que me acolheram ali como um filho deles, né? Como um irmão, o Bispo Fê. E aí eu falei, olha, só que eu sinto que Deus está me convidando para algo novo, viver algo novo. E para isso acontecer, eu preciso abrir mão do meu cargo aqui, né? Que era a minha função, do meu trabalho, que era a direção de vídeo. E aí eles foram super compreensivos. Tudo bem, Neto, a gente entende, a gente vê isso em você e a gente tá junto, né? E aí foi aí que eu tomei essa decisão. Já tinha produzido essas canções. E eu lembro que nesse período minha esposa, a gente falou assim, agora, né? O negócio vai apertar. E aí eu lembro que eu tinha postado, já tinha lançado as músicas, uma música do Ao Vivo, Aclame ao Senhor, aí tinha feito a Bênção, Vitorioso És, Porque Ele Vive. E aí eu lembro que um dia a gente passou por um processo muito delicado, que foi a perda de um bebê. A gente já tinha lançado a música. Aí tinha a Bênção. A Bênção. Nesse período que você lançou a música, vocês tiveram essa perda, exatamente. Aí foi também quando eu decidi sair, né, dessa parte do trabalho que eu executava. E a gente passou o processo de uma perda. Então, assim, imagina, você sai do trabalho, você passa por uma perda e diz assim, tua cabeça está em um parafuso, né? Eu falei, meu Deus do céu, mas eu creio que o Senhor cuida de tudo e vou viver pela fé. Eu creio num Deus vivo, né? Que está me enxergando, que está me vendo.
Aí, Bispão, eu lembro que eu tava assim um dia no Instagram, assim, sabe quando aparece a notificação? Fulano te marcou. Aí eu fui olhar, né? Uma pessoa que não me conhecia e tal. Tinha um perfil verificado, assim, no Instagram. Aí eu olhei. Aí era um casal, tinha feito um post, tinha me marcado, ó, música Neto Lins. Aí me deu os créditos, sabe? Vídeo, quem fez, trilha, música Neto Lins. Eu fui abrir o vídeo. Aí era um parto de um bebê. Uau! E aí era um parto. Ele usou a sua música. Ele usou a música de trilha sonora do vídeo dele. Você tinha acabado de perder. Eu tinha acabado de perder. Eu falei. Aí comecei a chorar, assim. Comecei a chorar, falei, não acredito nisso. E aí, imediatamente, eu fui lá, mandei uma mensagem pra ele. Falei, cara, talvez o que você fez, pra você, não sei se isso tem muita relevância. Você me marcou aqui. Só que eu tô passando pela pior fase da minha vida, cara. Acabei de perder um bebê. Uau! E eu falei assim pra ele, só que eu falei, até me arrepia porque Também fiquei arrepiado. Cara, eu falei assim, sabe por quê? Porque eu tô feliz, cara. Eu tô feliz que você concebeu seu filho, que seu filho nasceu, e glórias a Deus por isso. E essa música tá servindo pra isso. E esse essa música tá servindo alegria. pra esse. E aí, cara, aquilo eu chorava, Bispão, chorava. E eu vi a mão de Deus ali me tratando também, sabe? Porque esses momentos de perda, esses momentos difíceis, eles nos forjam muito, né? Eles nos fortalecem muito. E eu vi Deus me... Sabe? Eu falo assim, eu tô sendo fortalecido. Isso aqui tá produzindo esperança em mim. E foi isso exatamente que eu senti. E aí ele me falou, olha, cara, eu vivi um milagre também, porque eu não podia ter filho. E esse filho é muito esperado. E a gente tá muito feliz. E a sua versão, a música que você fez... Eu me identifiquei muito, porque tem um jeito único que você toca, que você produziu. E eu falei, meu Deus do céu, eu produzi isso de uma forma muito simples, né? Era um voz e violão. E aí, ele me disse tudo isso e eu falei, eu não vou mais parar. Eu não posso me prostrar, né? E aí, Bispão, eu lembro que a partir desse dia, passaram-se 1 mês, 2 meses, eu comecei a viver grandes milagres financeiros. Da parte de Deus e através dessa música, porque essa música hoje ela está atingindo a marca de 6 milhões de streams, né? Uau. Então ela alcançou um marco assim muito grande, porque eu não tenho muitos seguidores, né? Então como que alguém que não tem uma base de seguidores gigantesca consegue alcança, né? Então assim, e a gente vê que Deus faz e a mensagem, e aí entra o propósito, né? A mensagem que eu carrego, ela é muito maior do que eu. Verdade. E ela vai chegar muito mais longe. Verdade. Né? Então, às vezes, tem mensagens que você prega aqui que já chegaram em lugares que você nunca imaginou estar. Eu nunca vou chegar, talvez nunca vou estar. Talvez você nunca esteja. Então, assim, isso é servir a Deus. Então, é entender e enxergar o propósito. Como nasce essa música, essa versão, né? Como que isso chega para você? Ó, foi... uma versão, essa música foi uma composição do pastor Steven Furtick e da galera do Elevation. Eles produziram, chama The Blessing. E aí alguns cantores brasileiros gravaram e eu achei a música muito linda. E ela tem uma mensagem muito forte, fala de família, né? Fala sobre que a bênção do Senhor vai te alcançar e vai ser derramada até 1000 gerações. Então tem uma mensagem ali muito forte. E eu gostei muito da música. E aí eu falei, poxa, eu vou fazer aqui um voz e violão simples, mas pelo prazer em adorar a Deus e de deixar aquilo registrado. É uma fase da minha vida, um momento da minha vida, e eu quero registrar isso e deixar isso aqui. Talvez ninguém vá ouvir, talvez ninguém vá escutar. Sem muitas pretensões. Sem pretensões. Com o desejo de fazer, mas não sabendo aonde isso chegaria. Então assim, você vê que eu fui tão tratado, porque antigamente o desejo era o quê? Era intencional, era mais direcionado. Direcionado. E essa foi exatamente o oposto. Porque eu não queria lançar essa música. Não foi essa que você queria pôr na rádio? Não queria, porque eu fiz um projeto ao vivo muito grande. E aí essa era um voz violão, então não tinha sentido nem colocar... Você faz uma mega produção. Não tinha uma relevância até em termos musicais. Exato. Então, por exemplo, a gente está aqui no podcast. E aí a gente está tratando de um conteúdo aqui. Toda essa estrutura, toda maravilhosa no ar-condicionado. Só que aí você faz um vídeo no celular, no avião lá, ou em algum lugar, balançando, e o vídeo não tá bom. Só que a mensagem que você tem ali é tão poderosa que ela vai alcançar milhões de pessoas. Só que você fala assim, mas eu tenho estrutura. Por que não foi pela estrutura e não... Porque Deus tem os seus desígnios, né? Para mostrar que não somos nós, né? Então foi exatamente isso que aconteceu comigo, né? Eu fui totalmente
fui totalmente confrontado nessa questão. Eu não preciso de uma mega estrutura para fazer algo, para realizar algo. Eu só preciso fazer de um algo coração grande, né? puro, né? De uma motivação genuína em me servir. Então foi exatamente isso que eu fui tratado e que Deus me mostrou, e hoje eu tenho focado nisso, né? Em ser um verdadeiro adorador, ser um verdadeiro filho de Deus, servo de Deus. Então assim, qual que é o meu propósito? Servir as pessoas. Então, o que eu puder fazer para servir, seja através da música, seja através de um bom dia, seja através de um abraço, seja ser um instrumento, né? Um instrumento, uma ferramenta. Exatamente. Eu sei que assim, quando se fala, né, Neto, são muitos desafios. Eu sei, um deles, né, que foi não sei se você quisesse falar sobre isso. Sim. Foi o desafio também dessa transição da sua esposa, né? Porque ela trabalhava fora. Sim. Sei que vocês tinham algumas divergências de horário, né? Exato. Era o sol e a lua. Quando um tá dormindo, o outro tá levantando. Um tá chegando, o outro tá saindo. Exato. E aí, como é que vocês resolveram isso? Olha, foi um dilema muito grande, porque a gente... Ela precisava trabalhar. Ela precisava trabalhar. E minha rotina... Alguém precisava trabalhar naquela casa. Precisava trabalhar. Porque músico não trabalha, músico, né? Dizem que não, né? Então você imagina... Dizem que músico e produtor música, de vídeo não é trabalho. Não é uma coisa muito leve. E aí ela enxergava exatamente dessa forma. Porque o que acontecia? Às vezes eu chegava às vezes muito tarde, de repente de uma gravação, alguma produção. A gente teve um momento de pandemia também, a qual o mundo virou. E o que acontecia na pandemia? Era só live. Então a gente precisava fazer live na igreja, a gente tinha que trabalhar com internet, com lives, com produção, muito mais. O dia todo. O dia inteiro. E isso na pandemia se intensificou num nível absurdo. Então era com que eu trabalhava. E a Jéssica não. Eu trabalhava como securitária no escritório, tinha horário para chegar, horário para sair, rotina para acordar. E eu, cara, totalmente não tinha horário para nada. E aí isso causou muitos conflitos. Isso bagunça o casamento. Bagunça, né? Porque, ela, por exemplo, às vezes ela chegava em casa, tinha acabado de acordar assim, sabe? Ou sei lá, não tinha feito nada, assim, de repente lavado uma louça. E ela chegava assim, mas você não lavou nem a louça. Eu às vezes tava editando um vídeo. Eu falava, ai, Vi, eu tava aqui editando, tava aqui trabalhando, nem me toquei. E aí esses atritos de convivência foram pesando. Eu falava assim, poxa, o cara tá aqui e não fez. Né? Eu tô trabalhando fora. Eu tô trabalhando fora. Eu tô trazendo dinheiro. Eu tô fazendo e acontecendo. Tem conta pra pagar. E o cara tá brincando no computador, brincando de fazer vídeo. Brincando de fazer vídeo. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, isso vai dar ruim. E aí a gente tinha muitos atritos mesmo, né? Como casal. Isso é totalmente natural. Só que chegou um tempo também de Deus abre mão, né? E aí Deus nos direcionou porque ela começou a ter muito estresse, o trabalho começou a ter um efeito ali, né, sobrecarga realmente emocional. Então eu vi a Jéssica com síndrome do pânico, eu vi a Jéssica muito depressiva, eu vi a Jéssica deprimindo muito num regresso assim, de autoestima, que eu falei, tô perdendo minha esposa pro trabalho. E aí eu lembro que teve um dia que ela empolou, sabe? A pele inteira, assim, ficou toda empolada, emocional, estressada, a gente não tinha. E aí eu lembro que teve um dia, Bispão, que eu saí do banho, assim, e ela me contando o que estava acontecendo no trabalho, as situações. Aí eu lembro que eu me levantei, assim, aí eu fui tomar um banho. Aí eu falei assim, vem cá. Aí chamei ela no quarto, falei, vamos se ajoelhar aqui, vamos orar. E aí eu lembro que eu orei, eu falei, eu vou orar por você. Eu falei pra ela assim, eu orei e falei pra Deus assim, Deus, é o último dia que a Jéssica tá me contando que ela tá sofrendo abuso emocional, né? Que é o que a gente chama hoje de assédio moral da empresa. Que ela passa por essas humilhações, que ela passa por esses traumas, que ela passa por essas situações que nós sabemos que não é de ti. O Senhor tem mais pra ela, é a última vez. E eu sei que o Senhor vai prover, eu sei que o Senhor vai cuidar e que o Senhor vai direcionar a gente em vitória. E nós queremos que ela não fique mais, eu não quero que ela trabalhe mais. E o Senhor vai prover. E aí a gente fez essa oração, a gente entregou na mão de Deus essa situação. E aí foi uma zona realmente de expulsão ali do trabalho. Então começaram a vir mais lutas, então a gente orou, vai ficar de boa. Sim. Não, começaram a vir mais ataques e a gente firme ali, até que a Jéssica tomou a decisão e falou assim, olha, eu não quero mais ficar na empresa. E aí ela decidiu. E aí Deus também fez com que tudo colaborasse para que ela saísse bem.
E aí eu vi a Jéssica na segunda semana, assim, ela foi ao psiquiatra, inclusive, nesse tempo. E o psiquiatra falou assim, ó, vou te afastar, passou um monte de remédio, tarja preta. E aí a gente falou assim, poxa, que situação que a gente tá? A gente tá vivendo por necessidade, tá trabalhando muito, tá se esforçando muito, mas tá patinando. Tá se matando, Se né? matando, exatamente, a saúde indo embora. E aí aconteceu exatamente isso e a gente falou, vamos trabalhar junto, vamos se unir, vamos focar as nossas energias. E aí, Bispão, eu vi em 2 semanas uma nova Jéssica nascendo, com uma outra perspectiva, saudável, o aspecto da pele, a plenitude dela, ela falava com as pessoas, sorria, e eu falei, meu Deus do céu, outra pessoa. E Deus vocês trabalhando juntos. A gente começou a trabalhar junto, né? A gente montou um escritório, a gente fez uma parceria muito boa, inclusive meu irmão também foi um instrumento de Deus para as nossas vidas, porque a gente chegou com uma ideia bruta, e você sabe que a gente precisa de recursos, precisa de investidores, precisa de pessoas qualificadas ali que também queiram acreditar no teu projeto. Tem que ter alguém que acredita com você, né? Exatamente. Alguém que vai te estender a mão. Exatamente. Meu irmão foi usado por Deus nesse sentido, e a gente startou um projeto gigantesco, assim, que está ainda em concepção. Em processo, né? Mas é algo que já trago muito resultado. E a gente está junto. O tempo inteiro. Então, assim, parece que você tá junto com a pessoa, isso vai piorar o teu convívio. Não, pelo contrário. Porque a gente entendeu qual o propósito e, assim, os nossos resultados foram muito maiores. Foram muito mais expressivos. Na verdade, acaba sendo... todos os desafios, o Neto, eles precisam ser superados, né? Sim. Uma situação como essa, se você também não coloca o pé no mar, o mar não vai se abrir, né? Verdade. Porque ela estava adoecendo, infeliz, vocês vivendo fora de horário um do outro, quer dizer, tudo isso foi afetando, e às vezes você precisa colocar o pé na água, né? Abrir mão. Quando se fala de abrir mão hoje, eu imagino para ela como mulher, né? Sim. Como alguém também responsável por parte da receita da casa. Exato. A pressão é muito grande, né? Muito. Eu sei que tem muitas mulheres assistindo a gente agora que talvez está vivendo exatamente isso. Uma pressão muito grande, porque eu não posso parar de trabalhar, se eu parar, a família para, se eu parar, as contas não vão ser pagas. Mas às vezes é preciso parar, fazer essa oração, né? Colocar diante de Deus, para que Ele possa, de alguma forma, te dar um desafio que você vai colocar o pé na água e o mar vai se abrir e você sair realmente desse deserto, né? É verdade. A gente só sai do deserto quando a gente coloca o pé na água. É verdade. Né? E o mar se abre. É verdade. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque a gente viu grandes portas, né? Grandes oportunidades onde a gente não via há pouco tempo. Então, assim, a gente se posicionou de uma forma diferente. A gente começou a enxergar, né? É como Eliseu, acho que mandou o moço dele, né? Vai lá fora e o que você vê? Ah, não vejo nada. E aí a gente estava nessa situação do moço lá. Eu não estou vendo nada, só tá vendo crise, só tá vendo aquela situação ruim, né? Negativa, que é desfavorável. E aí Deus abre os olhos dele. E aí quando os nossos olhos são abertos, a gente olha e fala assim, não, tem uma possibilidade. Uma pequena. Mas existe. Então, assim, existe uma luz, existe uma esperança. E eu vou crer exatamente nisso. Porque se Deus está dizendo isso, é porque vai acontecer. Então, se a gente fica firme no que Deus disse, bispo, a gente não... Isso é lindo, né? Assim, lindo. A gente tem vivido coisas tão sobrenaturais da parte de Deus, tanto financeiras, mas principalmente como casal. Então, como eu te disse, as perdas que nós tivemos, né? Isso nos fortaleceu. Talvez se a gente tivesse... como você falou, em mundos diferentes, a gente não teria outra frequência, né? A gente não teria, porque ela fala assim, ele não quer saber. Ele não se importa. Ela estava longe, chegava em casa, a dinâmica era diferente. Então, assim, talvez a gente não tivesse suportado tudo isso junto, se a gente realmente não tivesse tomado essas decisões, esses passos de fé. Por quê? A gente precisa entender que o nosso maior patrimônio não é o nosso dinheiro, que nós construímos. É verdade. Mas a nossa família. Então verdade. A gente tem que cuidar primeiro da nossa família. Se a nossa família está esboroada e você está ganhando rios de dinheiro, está totalmente errado. Esse não é o propósito de Deus. Exatamente. E quando a gente foca nisso, né? Falo muito com as pessoas que eu conheço, com meus amigos, falo assim, se nós cuidarmos da nossa família da maneira que Deus quer,
as demais coisas elas vão ser acrescentadas. É verdade. Né? Então, assim, mesmo que as situações pareçam desfavoráveis, Deus ele vem ali com a provisão, Deus vem com a cura, Deus vem com o milagre. Isso não quer dizer que você não vai passar. Não, isso não quer dizer que não tenha desafios, né, Neto? Porque os desafios sempre vão existir. Mas vocês estão mais coesos, mais unidos. Exatamente. Né? Fortalecidos. Como você falou, melhorou a relação, né? Demais, bicho. Melhorou demais. o convívio. Quer dizer, porque um acaba curando o outro. Eu acredito também que ela consiga enxergar, a partir daí, quão árdua é a tua jornada, Sim. né? Porque quando a gente tá de fora... Depois eu queria até que ela falasse, depois só pra eu ouvir. Mas eu chamo ela aqui agora pra ela falar. Porque é difícil, né? E hoje ela vê. Mas é fato, quando você tá dentro da situação, é que você percebe o quão pesado é para muitas pessoas, né? Quem tá de fora às vezes não imagina. Exato. A responsabilidade de você fazer um trabalho, editar um vídeo, entregar aquilo no prazo, satisfazer a demanda de outra pessoa, né? Que às vezes na tua cabeça tá lindo, a pessoa olha e fala, não gostei disso. Só que isso que ela não gostou, ela não entende que não é um trecho de 10 segundos. É 1 hora, 2 horas de trabalho para renderizar, para refazer. Exato. E hoje o que eu acho muito legal é que quando a gente vai a algum trabalho, vai produzir alguma coisa, a Jéssica cuida das minhas coisas hoje. Então, assim, todo o resultado que eu tive quando nós nos unimos ali, né? Por exemplo, os clipes, ela cuida da minha roupa e cuida do meu cabelo. Foi muito maior, né? Bispão, eu tentava fazer isso, gravar, né, produzir, eu tinha 10 anos atrás. Então hoje, quando a gente se alinhou, a gente fez coisas em 1 semana que eu não consegui fazer em 10 anos porque eu não tinha uma organização ali. É verdade. E ela ia lá, olha, Vi, vamos fazer isso, olha, descansa. Precisa de uma pessoa competente do lado, né? Cuida olha, você tá gritando, olha a sua voz, ó, você precisa descansar, senão amanhã você não vai estar bem para isso. Então olha a agenda, olha isso, Vi, e eu consegui performar muito melhor como profissional, como pai, como marido, como filho. Olha, Vi, a gente não tá indo na sua mãe, vamos lá fazer uma visita? Vamos. Olha, vamos conversar com o Lucas aqui, ó. Olha, eu acho que... E você ter essa sensibilidade e esse cuidado que a mulher tem, que às vezes a gente vai, Bispão, a gente... É que na verdade a gente quer fazer acontecer, Exato. Né? E precisa ter alguém por trás, uma estrutura por trás para... Exato, e assim... A bispa tá ali falando, fala Deus. Mas é a verdade, então assim, a gente... Como precisa ter um homem na vida da mulher também, né? Exato, pra dar segurança, pra dar base, pra proteger. Aí vai. Aí... Quer trocar a farpa ao vivo aqui? Nós vamos trocar a farpa ao vivo aqui. É muito bom, muito bom. Mas a Jéssica foi essa bênção, assim, na minha vida. A partir do momento que nós nos alinhamos, a gente viu um potencial grande como um casal, né? Então a gente tem vivido coisas extraordinárias em lugares que a gente tem chegado que a gente nunca sonhou chegar, né? Mas a gente vê a mão de Deus nisso tudo, né? Então a gente chega em lugares hoje, a gente fala assim, meu Deus, o que a gente está fazendo aqui, né? E aí a gente olha e fala assim, não, Deus... Mas é o secreto, né? Exato. O segredo disso é o secreto. Quando o que você é em secreto com Deus, a gente percebe que Deus nos exalta publicamente. Sim. Né? Então tenha certeza, né, que cada vez que você estiver no lugar que você está e você se surpreender, falar, o que eu estou fazendo aqui? Na verdade, é o resultado do secreto. É verdade. O resultado daquilo que você tem sido em secreto com Deus, daquilo que está no teu coração. É verdade, é verdade. E a gente vê a bondade de Deus, né? Que é a palavra profética. O tempo todo, né? O tempo inteiro. Aí a gente fala assim, Deus cuida. E essa canção, Neto, hoje você falou que ela alcançou 6... A marca de 6 milhões de streams esse mês. Streams na tua voz? Na minha voz. Uau! Muitos países, eu acho que assim, a gente olha, tem um relatório, né? Que a gente olha... Você consegue ter esse gráfico? Dos países que já escutaram, Afeganistão, os países bem remotos, sabe? Azerbaijão. Eu falo, caramba, tem alguém escutando isso aí lá. Uau! E o que eu achei muito legal é que todo mês, né? Todo mês, eu falo todo mês porque eu olhando por mês. Alguém, Neto, tudo bem? Uma amiga minha, lá do sertão, do Ceará, ela postou um story e olha a música que ele tá tocando, rapaz. É na tua voz, e não sei o quê. Que gostoso. E aí eu falo, que gratificante, obrigado por compartilhar e tal. E aí, algum amigo meu, o Josué, do Rio de Janeiro. Josué mandou mensagem, você é amigo do jogador do Vasco, tal, não sei o que, mandou o nome do jogador. Eu falei, não sou amigo dele, não tem amigos jogadores ainda, né?
E aí eu falei assim, não, pô, como assim? Eu falei, não sou. O cara postou tua música. Eu falei, não, o que ele postou minha música? Eu sou amigo dele. Mas aí você vê pessoas, né? Já influentes, né? Muitas pessoas compartilhando. A gente fica feliz, fica grato. Porque essa mensagem tá chegando. E, o reconhecimento, e aí entra o reconhecimento do trabalho. Sim. Aí entra não mais o ego, mas a satisfação de dizer assim, olha, é de uma produção talvez mais simples, Deus fez, né? E talvez as outras, né? De um grau de importância igual. Sim. Mas que você intencional, o que fez, é a luz, apaga e solta a fumaça e faz e acontece ao vivo. E não tem a mesma relevância. É aquilo que você fala, né? Você fala assim, a gente tem que ser uma voz de esperança. Exatamente. E quando a gente entende isso, que não é sobre quem eu sou, o que eu faço, é verdade. E sim que Deus pode fazer através, né, da minha instrumentalidade, isso é muito poderoso, né? Isso é muito poderoso. Então, a gente vê, eu fico muito feliz, inclusive, né, dos teus resultados, de olhar, né, a igreja, de olhar todo esse trabalho que vocês têm feito aqui na cidade, quão importante a Cristo Vive tem sido para essa cidade. Então, assim, a gente se alegra por quê? Não é o Bispo Ricardo, mas através da vida do Bispo Ricardo. A gente é só um instrumento, né? E aí você vê tantas pessoas, a gente está almoçando, e as pessoas né, chegando, falando então, assim, poxa, é a glória de Deus resplandecendo através de você. Então, a ciência que eu tenho é isso, que a glória de Deus possa resplandecer através da minha vida. E que eu esteja, de fato, pleno para que isso possa acontecer sem interrupções, né? Sem ego, sem vaidade, sem motivações erradas, né? Então, acho que essas coisas que corrompem o nosso coração. Isso te ensinou de alguma forma, Neto, que o simples pode ser mais eficaz do que o Total. O master ultra... Total. O simples funciona. Não estamos aqui dizendo que não deva se fazer o extraordinário. Não. Mas aquela frase do filósofo Mário Sérgio Cortella, né? Faça o melhor com o que você tem, enquanto você não tem a oportunidade de fazer melhor, né? Melhor ainda. Então, assim, é o que tem nas mãos, né? Exato. É óbvio que eu sempre falo, se você pode fazer algo com excelência, faça com excelência. Sim. Eu venho de uma família, minha mãe... Nós éramos extremamente pobres, nós vivíamos realmente até em alguns momentos passando necessidade. Mas você chegava na minha casa, tinha uns ganchinhos assim, que eu morava numa casa que era um porão, e uma casa em cima e o porão embaixo. Era assoalho de madeira e tinham várias madeiras que sustentavam. Sim, pilares ali. Pilares ali, né? Vigas, né? Sim. E aí minha mãe batia os preguinhos e as panelas ficavam penduradinhas ali. Você entrava na minha casa, a primeira coisa que você via era aquelas panelinhas, mas num brilho que ela areava com bombril, aquilo. Então, assim, mesmo. Dava para se ver ali, né? E assim, mesmo na extrema pobreza se via a limpeza, via-se a dignidade, né? Se via a excelência. Então, essa lição eu acho que é importante também, né, para as pessoas entenderem. Exato. E para quem está aí buscando um espaço, Neto, sei que você também está trilhando o seu caminho. Sim, estou na jornada, estou no processo. Está num processo, tem projeto novo aí no forno, tem coisas que vão acontecer, né? E a gente sabe que agora já não é mais o início, você já tem um avanço, né? Já tem portas que já se abriram para você. Sim. Né? Mas tem muitas pessoas que estão sonhando hoje em chegar onde você já chegou. Sim. Né, que desejam. Qual conselho que você daria? O conselho que eu dou, acho que é não menosprezar as ferramentas que você tem hoje. Acho que é o primeiro conselho. Porque quando eu orei para Deus e Deus me falou claramente o que eu deveria fazer, eu olhei assim, usa o que você tem. Eu lembro que eu tinha um violão assim. Aí eu olhei, quando eu olhei o violão, eu olhei de novo e falei assim, poxa, é isso que eu vou fazer. Essa ferramenta que eu tenho. É esse dom que eu tenho, então não vou menosprezar isso, né? Quando Davi tinha só a aljava, era só a aljava, mas aquilo ali foi suficiente. Então acho que é não menosprezar o que Deus te deu hoje, né? Acho que primeiro a gente precisa ser, depois fazer e depois ter. Então acho que a gente quer colocar o ter antes do ser, antes do fazer. Eu preciso ter alguma coisa para fazer algo e ser alguma coisa. Não, primeiro você já é. Primeiro Deus já te escolheu, Deus já te separou, já te designou. E agora vai, faça.
Então, faça. E aí, depois, as demais coisas, né? Vão ser acrescentadas. Então, acho que é não menosprezar isso. E eu acho que é amar as pessoas, de fato, sabe? Cultivar bons relacionamentos, cultivar boas amizades, porque isso eu acho que a maior riqueza de tudo isso que a gente vê são as pessoas, são os amigos que nós temos, né? É o olhar no olho, é a gente ter alguém para conversar, para trocar experiências, para contar testemunho, né? Porque quão edificado eu fui com a tua história, né? E isso me ajudou, Então, assim, a importância das pessoas que temos ao nosso lado, né? Seja os nossos pais, algum amigo, algum pastor, um líder. Não menospreze também essas pessoas, e acho que é o meu conselho, assim. Que as demais coisas, elas vão ser acrescentadas com certeza. Forte, e eu pego para mim também. Amém. Né? Você, com todo o seu exemplo na superação, lança uma música, perde um filho, a sua música é alvo de alguém que coloca no parto do nascimento do seu filho, chega para você, ou seja, várias coisas que você foi passando, acho que foram também moldando, trabalhando em você, ao ponto de você hoje poder olhar e dizer, olha, o caminho é esse. Então, você é uma referência para nós, viu, Neto? Amém. Tenho certeza que todo o trabalho que você está fazendo, ele vai ser recompensado porque é o teu coração. Deus vê o teu coração. Amém. Isso que você falou para mim foi muito forte. Começa com o que você tem, né? Sim. Se é um violão, porque a gente está sempre pensando em um amigo, sempre pensando em alguém. Não, porque aquele cara, ele tem tal lugar, ele conhece o espaço, ele conhece alguém. E uma das maiores frustrações que pode ocorrer, né? Talvez para quem está assistindo agora já possa ter vivido essa frustração, é quando a gente começa a pensar em várias pessoas e você procura a pessoa e ela te dá uma negativa. Sim. Porque você apoiou o seu projeto em cima de alguém, né? Eu me recordo quando eu comecei o projeto do Debate Papo, várias pessoas me ajudaram, eu louvo a Deus por isso, porque eu sempre tive pessoas que realmente abraçaram os projetos de Deus através da minha vida. Sim. Mas eu tinha na mente uma pessoa, falei, eu vou procurar essa pessoa, eu vou buscar um patrocínio, vou fazer, vou acontecer e tal. E quando eu procurei, a pessoa me disse não. E aí você toma um baque, você fala, e agora? Eu contava com isso. Eu contava com isso. Na verdade, você já havia programado o seu projeto em cima daquilo. Então, o conselho que eu dou, não faça o seu projeto em cima de outras pessoas ou de algo que você acredita que alguém possa fazer por você. Porque talvez isso não aconteça. Ou talvez você esteja hoje aí numa cama, no seu quarto trancado, ouvindo esse podcast, dizendo assim, poxa, fulano me frustrou, olha, não aconteceu. E você está aí frustrado porque alguém te disse não. Mas o conselho que o nosso querido Neto Lins deu hoje, eu acho que ele é suficiente para você entender o seguinte, o que você tem? Talvez você diga, bispo, nem o violão que o Neto tem, eu tenho. Começa com a tua voz, né? Começa com o que Deus te deu, com a ferramenta que Deus te deu, e Deus vai honrar, né, Neto? Com certeza. Eu acho que assim, você poderia passar horas aqui falando das superações, das lutas, né? Eu sei algumas delas, né, que você enfrentou, abrir mão, né? Você tinha um salário, você abre mão de um salário. Sim. E você começa um projeto dizendo, estou começando isso aqui porque eu quero honrar a Deus, eu quero servir a Deus, mas eu não tenho como me sustentar. Humanamente falando, isso é loucura. Total. Humanamente falando, isso é... Mas aos olhos espirituais, isso é um passo de fé. Sim. E quando você dá um passo de fé, eu não sei se quando você abriu mão do seu salário, se automaticamente você já teve uma recompensa. Há um período de transição, mas eu tenho certeza que hoje Deus já deve ter te recompensado. Com certeza. Assim, o que é mais legal é que quando você vive, passa por esse processo, e quando você vê ali o que Deus fez, né, o que foi o que aconteceu na nossa vida, quando a gente começou a ver milagres financeiros ali acontecendo, que a música começou a ter um alcance muito grande, a gente começou a ter uma receita dessa música, dessa canção, e quando a gente olhava o que caía na receita, a gente falava assim, olhava para a Jéssica, foi o que a gente abriu mão e olha o que está acontecendo. Uau! O valor que você abriu mão... Deus começou... Através da hoje própria... já está triplicado, já... Assim,
sabe, já triplicou o valor que a gente tinha aberto mão lá atrás. Uau. Sabe? Então toda a inflação que nós tivemos já foi compensada. Já foi suprida, né? Então assim, é muito servir a Deus é muito gratificante. Não porque nós vivemos um milagre, mas porque nós precisamos acreditar para isso acontecer. E para acreditar e para abrir mão, como o senhor disse, é muito difícil. Só que é possível. E em Deus a gente pode. É difícil e a gente vê algumas pessoas fazendo o caminho oposto, né? São músicos que estão na igreja louvando, adorando a Deus e de repente às vezes abre mão daquilo que realmente Deus tem para ir às vezes por um barzinho. Quem sou eu para julgar a necessidade de qualquer pessoa, né? Mas às vezes abre mão porque falam, se eu não fizer isso, se eu não for para fora, se eu não... E aí a pessoa acha que se não for aquilo a vida dela para. E não é verdade, Não é verdade. Uma vez eu ouvi uma frase que eu refleti muito e hoje eu falo isso. Foi de uma pessoa que ela falou assim, eu não vivo de música. E essa pessoa tem uma receita grande de música. Compôs músicas que está com quase meio bilhão de stream só no YouTube, fora as outras plataformas. Ele falou, quem me sustenta não é a música, quem me sustenta é Deus. Deus usa a música para me sustentar, mas vem dele. Então quando a gente acha que a música sustenta, que o emprego sustenta, e aquilo que você falou, você coloca isso em pessoas, você coloca isso no dinheiro, você coloca isso naquilo que alguém pode te proporcionar, e não em Deus. Então assim, quando você entende que Deus te sustenta, meu amigo, você não vai colocar mais a sua fé em nada. Porque teu emprego, você pode perder. Teu pai, ele pode, né, falecer como o meu faleceu. A avó você pode perder. Exato, então assim... Qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer. Só que Deus, ele não falha. Deus, ele não muda. Né? Então, assim, a gente pode se frustrar com homens, pode se frustrar com o emprego. Só que Deus, ele não nos deixa, não nos abandona. Tem um louvor, Neto, que eu amo demais. Ele é assim, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E sempre que eu posso dar um conselho, e eu tô aqui agora, eu posso dar um conselho para quem está assistindo esse bate-papo. Se você é músico, ou se você é um artista, ou se você pensa em algo, coloca o seu desejo de fama em último lugar. Coloca, ou melhor, último lugar não, tira da tua lista. Porque eu acho que um dos maiores opositores, o que mais trava a vida de uma pessoa de progredir, de alcançar os seus objetivos, é quando o foco dela, a ambição dela é a fama, né? Total. Porque aí você usa pessoas, você passa por cima de princípios, você passa por cima de valores, você começa a achar que é alguém que vai te estender a mão, que é alguém que vai fazer por você, quando na verdade isso não acontece. Que é isso aí? Trouxeram um violão? Tem um violão aqui. Você sabia disso? Essa não tava no script não, hein? Não tava na pauta, ia cobrar mais caro. Muito bom. E aí? Traz pra cá, lógico. Tem coragem? Eu tenho. Gente do céu. Agora é a hora de eu... Pega a música. Olha ela, passa na frente. Quando você passar de volta, passa devagarinho, só pra mostrar a camisa do... Olha ela, olha como ela tá. Vê? Tem? Não sei se tá afinado. Vamos afinar. Gente do céu. Ao vivo é assim, ó. Quarta-feira à noite, estamos aqui. Se o violão não tiver afinado, vamos falar que o cantor não é bom. Verdade, hein? Prova de fogo. Uou! Mas é isso, Bispão, o que você falou, acho que do reconhecimento, acho que é muito forte, né? Que a gente vive em busca disso, né? E tem outra frase que ele fala assim, tá, o que adianta você ser reconhecido aqui na Terra por milhões, por milhares, ter perfil verificado no Instagram, e lá no céu, Deus chegar pra você e falar assim, aparta de mim que eu não te conheço. Então, assim, eu prefiro ser reconhecido por Deus e não ser conhecido por ninguém aqui. Eu não sei se você viu um menino que ele cantava num desses programas de calouros aí, não sei qual deles. Eu vi um vídeo, inclusive, hoje. E aí uma das pessoas dos jurados falou assim, eu gostaria de ver você cantando uma música que não é de igreja. E aí ele volta na semana seguinte, ele canta uma música
da igreja falando assim, eu não tô aqui pra... Eu quero ser como Daniel, que não se curvou, Sim, e ele vai... isso. E, assim, e o cara fica... Porque na verdade... Mandou uma mensagem através da música, ele não vou me prostrar. Porque na verdade, Exato. assim, a nossa vida é Cristo. Né? A Exato. nossa vida é para Cristo. E aí, quem Deus quer honrar ao ponto de honrar e ser notoriedade, ele vai honrar. Sim. Né? Mas Exato. quando você fala da tua mãe, olha o instrumento de Deus que a tua mãe foi na tua Demais. vida, né? E a honra de Deus que hoje passa pela tua vida só aconteceu por causa dela. Exato, exatamente. Né? Que talvez não vai ter o reconhecimento das multidões, talvez nem saibam da existência dela, Sim. mas foi através da vida dela, Exatamente. de pegar no teu pé, de ser brava, de falar, de instar para você estar nos caminhos dos... Exatamente. Quantas pessoas estão aí de forma anônima, fazendo muito mais do que a gente já fez a vida inteira, Neto? É verdade. Tem muito mais. É verdade, muito mais. A gente veio conversando isso no carro, né? Que a gente acha que o mundo acontece online, né? E ele não está acontecendo só online. Não. Tem pessoas ali fazendo, tem pessoas lutando, tem pessoas batalhando. Então, assim, hoje se luta muito, se briga muito para ter essa validação. Então, pessoas estão morrendo, pessoas estão depressivas, pessoas estão com síndrome de pânico, por quê? Estão esperando a validação das pessoas o tempo inteiro. Verdade. Não porque ela postou e ela Não curtiu, não deu coragem. Meu Deus do céu. Então, assim, se você está dependendo disso para viver, assim, você vai ter muitas frustrações seguidas de frustrações. E a pessoa, na verdade, ela não posta mais pensando assim, postei porque gostei. Ela posta pensando quantas pessoas vão ver. Exato. E ela olha e fala, a minha postagem não foi boa. Ah, ninguém viu. Ou, pior, né? Ela entra naquela lista, tem uma lista lá e a pessoa fica vendo. Tantas pessoas curtiram. Deixa eu ver se fulano... Ah, fulano curtiu. Fulano não curtiu. Só. Então, na verdade, querendo validação. Querendo... Quando, na verdade, o conteúdo, quando ele vai para a internet, nossa intenção tem que ser, Senhor, faz ele chegar em uma, mas que seja a pessoa certa. Produz o resultado né? que o Senhor deseja. Né? Exatamente. Que haja transformação, que haja cura. Né? Então, assim, eu acho que quando nós entendemos que nós somos imagem e semelhança de Deus, Deus, ele criou o mundo ali com a sua voz, né? Com a palavra, com o poder da palavra. Logo, nós somos imagem e semelhança desse Deus. Então, tudo que eu falar tem que produzir algo, tem que produzir vida. Então, assim, como você disse, não importa se um ouviu, mas se teve o resultado... Se chegou naquele, acabou. Isso era o suficiente. Exatamente. Né? Então, assim, quando a gente entende isso de fato, de quem nós somos, né? Nossa identidade... Tem pessoas que vão ouvir algo que você falou num culto, ministrando e tal, e vai tocar o coração dela naquele momento, ela vai sair e daqui uma hora ela não lembra mais. Existem pessoas que vão ver uma música ou uma mensagem e vai marcar a existência dela até o fim da vida dela. É verdade. Entendeu? Então, é para todos, mas também é para alguns e é para alguns momentos, né? É verdade. E é nesse momento, essa voz de violão, acho que vai chegar aí para alguém. Vamos, olha esse louvor que é uma bênção, um sucesso. Amém. Vamos lá. Pego de surpresa aqui. Chegaram com o violão, né, pessoal? Chegaram com o violão. Tentei afinar o melhor que eu pude aqui. Mas tá bom. Que o Senhor te abençoe. Uau. E faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém, 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 amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame
até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. 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 Uau! Que isso? Que coisa surpresa linda, boa, hein, que rapaz? coisa linda, Vocês gente, me olha. querem, ó. E é com esse louvor lindo, maravilhoso que a gente vai encerrar esse bate-papo. Neto, muito obrigado, Amém, viu, João. por ter aceitado Eu que o agradeço nosso o convite. Uma alegria. Amém. Né? Eu sei que foi um bocadinho, né? Um pouquinho da tua história. Eu sei que você tem uma trajetória linda. Eu sei que Deus vai te levar aí por Amém. voos mais Amém. altos. E eu falo isso com certeza, Amém. porque aquilo que você tem sido em secreto, Deus vai te honrar. Amém. Seu trabalho, a sua dedicação. Eu sei que você tem os seus sonhos, as suas aspirações, você deseja, mas quando nós desejamos, não há problema nenhum nós desejarmos Sim. para o reino, Deus nos honra. Nessa trajetória, Amém. só um conselho que eu sempre gosto de dar. Sim. Nunca perca a sua essência, sua humildade, Amém. se lembrando de quem é o abençoador, quem fez a grande obra na sua vida. Então, Amém. honra sempre quem precisa ser honrado e ele vai te honrar sempre. Amém. Tá bom, meu irmão? Olha, Glória a que Deus. alegria. Deixa eu pegar aqui na tua mão. Pega. Que bênção. Benção E demais. tenho um presente para ele, né? Ó, toda a nossa visita Meu Deus do céu. ganha um Quanta presente honra. dos nossos patrocinadores. Amém. Aliás, eu queria aproveitar Uau. o momento para falar deles, né? Que a Petra, que tem Petra. sido aí fundamental para todos nós, Beijo pra Petra equipe. Construtora Imobiliária, sempre Amém. firme aí conosco. Também temos a WSNet, essa internet de alta qualidade aqui da nossa cidade. Habib's, que nós vamos descer lá para comer um lanchinho do Habib's também. E também o Boticário, que sempre tem aí nos auxiliado e tem sido patrocinadores de peso para o nosso debate-papo. Esse foi o bate-papo de hoje. Eu sei que valeu a pena para mim, valeu a pena para você. E olha, compartilha aí com o maior número possível de pessoas, porque aquilo que foi falado aqui, eu tenho certeza que de alguma forma vai impactar a vida de alguém e você pode ser essa ferramenta hoje de levar esse conteúdo até alguém, tá bom? Até o nosso próximo debate-papo, Neto. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Obrigado. Grande abraço. E vamos dar um tchauzinho ali para a câmera junto, ó. Até já. Até já, gente. Beijo.